Olá, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos e dispostos para mais uma aula nossa sobre a matéria nossa de novas tecnologias, tá certo? E hoje o tema abordado da matéria de novas tecnologias será o tema em imagens de ressonância magnética, como que nós iremos diagnosticar, como que nós iremos reconhecer as sequências existentes no exame de ressonância magnética, quais que são os pontos primordiais para a gente identificar uma imagem em T1, uma imagem em T2, tá certo? Então, a gente dando essa sequência à aula do professor Márcio, a aula síncrona dele, né? E no caso, a nossa aula é uma aula prática hoje, tá certo? Quem não teve a oportunidade de estar conosco no nosso encontro presencial da aula prática, terá essa oportunidade de assistir essa aula nossa aqui, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho. É melhor para vocês visualizarem. Aqui. Ótimo. Então, meus queridos, a nossa aula hoje, né, de novas tecnologias, nossa aula prática, com esse foco nosso voltado para a ressonância magnética, as imagens e as sequências existentes nela, ok? Bora lá? Então, como vocês já sabem, as imagens, a ressonância magnética, ela é um campo magnético, ok? A imagem, todas as áreas da radiologia, desde quando o Will Corey de Reuters descobriu os raios-x em 8 de novembro de 1895, nós tivemos várias evoluções dentro da área da radiologia, né? Quando a gente fala radiologia, meio que fica só voltado para a área da radiologia, mas não, a gente tem, nós temos, deveria ser imaginologia, né? Porque nós temos a ressonância magnética, que nós não iremos utilizar radiação ionizante, e sim iremos utilizar um campo magnético, certo? Então, aqui no caso, nós vamos ter algumas particularidades existentes na ressonância magnética, nas imagens de ressonância magnética. Então, é com base nessas particularidades que nós iremos estudar hoje, certo? Então, os protocolos de ressonância magnética para imagem, a gente vai estudar vários cortes em 3 planos, tá certo? No nosso plano coronal, no nosso plano sagital e no nosso plano coronal, sagital e no nosso plano... Gente, me falhou a memória aqui. Eu vou lembrar agora, nosso plano. Deu branco. Enfim, segue aí. E aí eu coloquei algumas imagens de tomografia também para a gente dar uma analisada, para a gente ver a diferença que aparece na minha imagem em PET-CT, tá certo? Nas minhas imagens existentes. Então, eu vou passar para vocês aqui, tanto da imagem radiográfica convencional, do PET, para vocês observarem as diferenças que existem no nosso exame aqui de ressonância magnética, tá certo? Para vocês ter essa análise, saber analisar de uma forma mais crítica, digamos. Então, as sequências básicas existentes é a sequência sagital em T1, axial em T2. Ah, gente, era o axial, né? O coronal, o axial, o sagital. Nossa, enfim. E o coronal T2, coronal em flare. Então, essas são as sequências básicas que eu vou passar para vocês à frente.
Em alguns casos que a gente for fazer a utilização da ressonância magnética, nós podemos, em algumas dessas sequências, fazer a utilização de meio de contraste. Professor, na radiologia a gente estudou os vários meios de contrastes existentes, tá certo? Então a gente tem o contraste iodado, o não iodado não iônico, a gente tem o bário, nós temos o contraste que aqui no caso da ressonância magnética é o gadolínio, é um meio de contraste paramagnético, é um meio de contraste específico para a ressonância magnética, já que nós estamos falando de um campo magnético, a gente tem que ter esse contraste específico. E quando a gente for injetar esse meio de contraste, a gente vai injetar em uma sequência específica. Qual que é essa sequência? É a sequência em T1, tá certo? Então, a maioria dos meios de contraste serão, a maioria não, o meio de contraste, ele será, eu preciso que vocês gravem, que quando eu for injetar um meio de contraste, gadolínio, meio de contraste paramagnético na ressonância magnética, eu irei injetar o contraste T1 na minha imagem, ok? Então, deixem bem gravados aí bonitinho. Vamos lá. Algumas patologias nós podemos diagnosticar pelas tomografias, pelas ressonâncias de crânio, que é meningioma, tumor epidemoide, condorma, e não fica só nessas patologias. Nós vamos ter as doenças de Alzheimer, de Parkinson, diagnóstico diferencial de outras doenças também, epilepsia, entre vários outros diagnósticos, esclerose múltipla, tá certo? Tumor, né, que eu já falei. Nós podemos diagnosticar cistos também. Então, todas essas questões, tá certo, não é função nossa laudar exames. Nós sabemos que não, nós não iremos laudar, que nós não iremos injetar contraste. Mas nem por isso nós vamos deixar de saber, nós vamos deixar de interpretar. Porque nós vamos ficar ali na sala de comando, o médico chega, ele quer trocar uma ideia com você a respeito daquele exame. Então, é importante que você entenda da anatomia. Por isso que é uma das questões que eu digo muito, que dentro da área da radiologia, nós temos algumas matérias que são carro-chefes. São matérias que é importante que o profissional saiba, que é a anatomia, tá certo? Eu acredito que todos os profissionais da área da saúde, o carro-chefe deles na matéria é anatomia. E a radiologia, ela não fica atrás. Então, a anatomia, ela é, sim, tá certo? Uma matéria muito importante que vocês saibam, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei uma radiografia de crânio para vocês visualizarem as diferenças existentes, como que ela vai aparecer, né, os nossos contrastes na minha imagem, contrastes positivos, contrastes negativos, né, aqui nos nossos seios nasais, que as imagens na radiografia, quando ele tem aquela área, ela tem uma densidade baixa, ela aparece escura na minha imagem radiográfica. E quando ela tem uma alta densidade, nos ossos, por exemplo, nos dentes, nas resinas, ela aparece clara, né? Vamos lá, então. Aqui a TC de crânio, eu coloquei para vocês, né, com um meio de contraste aqui. Então, é uma tomografia de crânio. Coloquei aqui as incidências de flare, né, e T2. Nós vamos falar para vocês. Essas sequências são sequências de ressonância magnética, certo? Eu vou falar de cada uma delas mais à frente. E eu coloquei uma imagem de PET-CT, de tomografia por emissão de pósitron. Como eu já disse para vocês já estão careca de saber onde eu irei injetar o elemento radioativo. Então, aqui no caso, a gente não injeta o meio de contraste, sim o elemento radioativo, que é o flúor 18, né? No caso o FDG, dióxido de glicose, juntamente marcado com o flúor 18, dentro do meu paciente, onde ele vai percorrer. E aqui nós temos áreas que nós chamamos de áreas quentes ou áreas frias, hipercaptantes ou hipocaptantes, certo? Então a gente consegue visualizar essas imagens onde está esse laranjado aqui, são imagens quentes, imagens hipercaptantes, ok? Vamos lá. Essas são as sequências
que são sequências principais, são sequências importantes dentro. Não que não tenha outras, sim, tem, mas essas são as sequências básicas que eu quero que vocês saibam. Nós vamos ter um T1, teremos aqui um T2, um flare, uma difusão, um mapa DC. Então, essas imagens são imagens que eu quero que vocês saibam interpretar. Saibam quais que sequências que é aquela que está ali na tua frente, quando você estiver no teu campo de estágio, quando você estiver no teu campo de trabalho, que você saiba diagnosticar ou até mesmo numa provinha de concurso, ok? Essa imagem aqui, vamos começar pela imagem T2. Então, a imagem que te colocar aqui, vai ficar melhor, eu fico me olhando aqui, tem que ter alguém para eu olhar, né, gente? A gente que grava as aulas gravadas, a gente não está tendo essa comunicação com vocês, então a gente tem sono, a gente, né? E é importante eu ficar olhando, então eu mudei aqui a janelinha para eu ficar me olhando também. Então, nós vamos aqui para a imagem T2. A imagem T2, eu gosto de começar por ela, que nós vamos observar que onde eu tiver o líquor, né, onde eu tiver líquido, que vai ser no líquor, nos ventrículos, ela vai aparecer brilhando na minha imagem, ela aparece clara na minha imagem, tá certo? Onde eu tenho a substância branca, ela vai aparecer escura, certo? Então, vocês conseguem observar. E o cinzenta, né, que vai ser no nosso córtex, aparece mais cinza. Aqui no flare. O flare, o que vai ser o flare? O flare, ele é um tipo, digamos, de T2. Ele é um tipo de T2 para eu fazer, só que eu faço uma supressão, eu retiro o líquor. Então, consegue observar nessa imagem? Eu coloquei aqui o T2, né, do lado de cá, do lado direito de vocês, e o esquerdo eu coloquei o flare. Então, a gente observa aqui nessa imagem. O T2, os ventrículos vão estar claros na minha imagem, certo? Onde tem líquido, ele vai estar claro. Substância branca escura, aqui a substância branca continua escura. Então, o córtex, ele ficará cinza, que ele continua cinza, e no flare também. Só que aqui no flare, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma supressão, eu vou fazer uma retirada da água, do líquor na minha imagem. Então, quando eu faço essa retirada, fica melhor para eu diagnosticar. Então, aqui vocês podem observar onde tinha líquor, ele ficou preto, ele ficou escuro, porque ele foi suprimido. Porque, então, muitas das vezes a gente consegue observar essa questão. Tá certo? Às vezes, alguns colegas até confundem o flare com o T1, porque no T1, os ventrículos e o líquor, ele fica escuro na minha imagem. Ok? Coloquei uma T2 para a gente fazer a comparação. T2 e T1. Então, a gente consegue verificar que os ventrículos estão claros na minha imagem T2. Na T1, ele fica escuro. E aqui, a substância branca fica escura. A substância branca no T1 fica clara. O córtex, a substância cinza, fica cinzenta no T2. E no T1 ela fica cinza claro. Ok? Vamos lá. E aqui a gente tem uma imagem de difusão e de mapa DC. A difusão a gente faz o quê? Uma supressão também do líquor, ele fica escuro. Na difusão ele já vai ficar, no mapa DC ele já fica claro, ok? E a gente vai ter aqui a calota craniana, ela já quase não aparece, ela é suprimida. Então a difusão ela é bem semelhante, tá certo? Com a T2, só que com a gente faz quando ocorre essa supressão do mapa DC da calota craniana. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem. Que imagem que é essa? Vamos lá, essa imagem aqui, gente, ela tá um pouco diferente. Eu não coloquei no corte, porque eu estava mostrando até então para vocês, né? O corte axial. E aqui eu coloquei um coronal e um sagital para vocês verificar que são imagens um pouco diferentes. Vamos ver se mesmo assim vocês conseguem diagnosticar. O pessoal lá na sala de aula, todos acertaram. E agora eu pergunto para vocês. Vocês vão pausar o vídeo antes de eu dar a resposta. Que sequência que é essa? É uma sequência T1, T2, flare, mapa DC ou difusão?
Só que aqui tem cortes diferentes. Dê um pause que eu falo a resposta agora para vocês. Essa imagem aqui, gente, essa é uma imagem em T1, tá certo? A gente consegue verificar que os ventrículos eles ficaram escuros na minha imagem. E onde eu vou ter a substância branca, ela continua branca, ok? Substância continua branca. E onde eu tenho a substância cinzenta, a gente vai ter o córtex cinza, claro, certo? Então, a gente consegue verificar que os ventrículos eles estão escuros na minha imagem, ok? Então, essa é uma imagem em T1, ponderada em T1, ok? Essa imagem aqui, meus queridos, que imagem que é essa? Eu praticamente acabei de falar. Essa imagem, meus queridos, a gente vai ter aqui um mapa ADC e uma difusão, ok? Observe que a calota, ela foi o quê? Ela foi suprimida. Praticamente ela quase não aparece. E aqui no mapa ADC é uma imagem mais feia, né? Uma imagem que a qualidade não é tão boa, mas que a gente consegue observar que os ventrículos continuam brilhando no mapa ADC e no difusão, ela fica o quê? Os ventrículos ficam pretos. E essa imagem agora, que imagem que é essa? Dê um pause aí. Então, meus queridos, este lado de cá é uma imagem ponderada em T2, ok? Observe que os ventrículos, onde a gente vai ter o líquor, ele vai ficar com a imagem clara. E onde a gente tem a substância branca, ela fica escura. E onde nós teremos o córtex, ficará cinza. Então, aqui a gente vai ter um T1, a imagem ponderada em T1, que a gente vai ter aqui a substância, os ventrículos, eles ficaram escuros, na minha imagem, e a substância branca ficará branca e a cinzenta cinza. Ok? Olha outra imagem aqui, meus queridos. Que imagem que é essa? Essa agora tá fácil. Ela só tá com um corte diferente aí, mas ela tá tranquila, tá fácil aí, ok? Que imagem que será essa? Essa imagem, meus queridos, esse corte é um corte coronal, onde eu vou visualizar que os meus ventrículos, né, onde tem o líquor, ele vai estar com a coloração brilhando, coloração clara, né, da minha imagem, e onde nós vamos ter substância branca, tá certo? Ele fica escura, como vocês já sabem. E aqui eu coloquei uma imagem T1 e uma imagem T1 pós-contraste. Lembra que lá no início da aula eu falei para vocês que a gente vai ter uma única sequência que a gente vai injetar contraste. Essa sequência será uma sequência ponderada em T1. Daí eu coloquei aqui para vocês o T1 sem contraste e um T1 pós-contraste. Vocês podem observar onde a gente tem os vasos sanguíneos, eles vão estar o quê? Todos branquinhos aqui, preenchidos de contraste que aqui não estava, ok? Então, deu para diagnosticar que essa imagem, deu para identificar que essa imagem é uma imagem ponderada em T1 pós-contraste? Ok, ótimo. Aí, né? Vamos lá. Aí eu coloquei algumas imagens que elas vou também falar, que vou mostrar algumas patologias existentes na ressonância magnética de crânio que eu consigo visualizar nas minhas imagens, ok? Nas minhas sequências, que são sequências em T1, sequências em T2 e sequências em flare. Mas dessas três sequências aqui, tem uma sequência que ela tem um quê especial que eu vou mostrar para vocês. É uma sequência que ela mostra nitidamente que aquela imagem ela é ponderada, que naquele eu consigo diagnosticar, na verdade, com mais rapidez um tumor, né, um edema, uma massa, eu consigo diagnosticar também. Qualquer doença ela é mais fácil de diagnosticar, um cisto, ela é mais fácil de diagnosticar,
que é na minha sequência em flare, e eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Na imagem T2, eu tinha falado para vocês que a água ela vai brilhar em T2. Então, a gente consegue verificar, eu mostrei para vocês as sequências, tá certo? Que a imagem brilha em T2, ok? Que na minha imagem o líquido vai brilhar, né? Na verdade, ó, a água brilha na minha T2, ok? E a gente tem o globo ocular também, que ele é formado por líquido também, que ele brilha na minha imagem, ok? Então, a gente tem aqui a substância branca, escura, ok? E cinzenta, cinza, né? Que é o córtex. Vamos lá, o T1, ele tem as suas características que eu já disse para vocês. A água fica escura, substância branca fica branca, substância cinzenta fica cinza. Se vocês quiserem dar um pause também, anotar, acho importante. Então, vamos lá. A água fica escura, substância branca fica branca, substância cinzenta fica cinza, né? Daí eu coloquei para vocês. Onde tem o líquor, vocês conseguem visualizar que o líquor aqui, onde a gente tiver um líquor aqui, ele vai ficar escuro, ok? Tá vendo? Escuro. E a gente consegue visualizar que o globo ocular ficou escuro também, porque eu tinha falado que onde tem líquor vai ficar escuro, ao contrário da T2. Então, a T1, ela é o oposto da T2, ok? Então, a gente consegue analisar bem essa imagem aqui em T1. Daí eu coloquei um T1 e T2, onde aparece o globo ocular, e a gente consegue visualizar que fica realmente bem distinta, tá certo? Que nós teremos aqui o globo ocular no T2, ele brilha, ok? Fica bem claro, né? Fica bem hipercaptante, hiperdenso, bem, o sinal fica bem captante e o líquido fica escuro, ok? Ponderada no T1. T1 com contraste, o gadolínio brilha em T1. Então, o que é gadolínio, meus queridos? Gadolínio, ele é um tipo de contraste paramagnético específico para ressonância magnética, ok? Isso é questãozinha de concurso também. Vamos lá. Daí eu coloquei também uma imagem em T1 para vocês, onde o meu T1 está sem contraste, e depois eu injeto o contraste T1 mais o gadolínio, onde eu consigo visualizar que os vasos estão preenchidos por gadolínio, por meio de contraste gadolínio, ok? Então, uma imagem ponderada em T1 e uma imagem ponderada em T1 com o gadolínio, onde eu consigo visualizar os meus vasos sanguíneos, ok? Então, eu coloquei aqui uma imagem ponderada em T1. Vocês podem observar que quando eu injeto o contraste, às vezes fica mais fácil de eu fazer o diagnóstico aqui de uma massa, ok? FAT7. Então, a gente tem um T1 FAT7. Gente, eu vou só fechar a porta aqui. Aguarda só um momento. Porque... Tá tendo reflexo no meu rosto. Vamos lá. Então, a gente tem uma técnica T1 FAT7. Quando a gente tem essa imagem T1 FAT7, significa o quê? Que a gente vai apagar a gordura, que a gente vai suprimir a gordura. Tem um profissional da radiologia que eu acho ele muito um médico, que ele fala muito, né? Eu acho bacana isso, que ele gosto muito dele. Ele fala muito que é o sonho de todo mundo eliminar a gordura, e aqui na ressonância magnética a gente consegue fazer isso numa rapidez, a gente apaga e elimina a gordura muito rápido, coisa que a gente não consegue fazer na nossa vida, né, com tanta rapidez. Que a técnica FAT7, ela fica mais fácil de diagnosticar, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente colocou uma imagem ponderada em T1, tá certo? Para vocês
verificar aqui aparecendo o nosso globo ocular e aqui em outra sequência, ok, em T1, para a gente visualizar. Aqui no caso, esse T1, a gente consegue analisar que a gente que tem uma massa, ok? Ela está brilhando na minha imagem, então ela pode ser uma gordura, porque a gordura, ela brilha no T1. São umas questões que eu espero que vocês estejam com o caderno. Agora, quem está com o caderno aí, anota aí, a gordura e o sangue, elas brilham no T1. Então, aqui a gente precisa saber o que vem, o que pode ser se eu fizer a supressão. Então, eu faço essa técnica de FAT7, onde eu faço uma supressão, tá certo, da gordura. Então, como eu tirei a gordura e ele ficou, como que eu digo para vocês, ele ficou escuro na minha imagem, porque eu fiz essa retirada, então aqui não vai ser, não será sangue, tá certo? Não, entendeu? Não será um derrame. Então, fica mais fácil de fazer um diagnóstico. O flare, que é aquela famosa técnica que a gente consegue visualizar, que a gente consegue achar os tumores, as doenças, as patologias numa rapidez muito grande, que é um T2 com a supressão do apagamento do líquor. Eu vou ter o T2, mas eu vou tirar o líquor. Olha aí, T1, flare e o T2. E vem aqui para o flare para vocês observarem que a gente tem aqui o líquor, né? Tá bonitinho aqui, claro, no T2. E eu tirei ele, então ele ficou o quê? Escuro na minha imagem. Mas a imagem é praticamente a mesma, só porque eu fiz uma supressão onde tem o líquor. Ok? E aí a gente consegue visualizar que a substância branca continua escura, cinzenta continua cinza, e a gente vai diagnosticar mais fácil. Essa imagem não está muito bonita, ela está uma imagem mexida, porque provavelmente é um paciente agitado, um paciente que mexeu durante o exame, então ela ficou um pouco trêmula. Mas vamos trabalhar ela assim mesmo. Aqui, quando a gente olha para essa imagem aqui do lado, a gente não consegue diagnosticar, a gente não consegue entender muito, né? Dificulta um pouco para a gente. Mas agora, quando a gente faz uma supressão, né? Porque o que eu disse para vocês aqui no flare, que eu espero que vocês tenham anotado, que o T2, que o flare, perdão, é um T2, só que uma supressão do apagamento do líquor, ok? E quando eu apago o líquor, vai ficar mais fácil de eu diagnosticar. Por quê? Porque o líquor existente em tumores, edemas, nas patologias, ele não será suprimido, ele vai brilhar na minha T2, ok? Então, eu não consigo suprimir ele lá no flare. Então, quando eu não consigo suprimir ele no flare, significa o quê? Que eu vou tirar o líquor, tá certo? Existente, e vai ficar somente o líquor que existe, o líquido que existe somente nas patologias, sendo mais fácil de diagnosticar, tá certo? Se é como eu digo para vocês, é um cisto, entendeu? Aqui está uma imagem T2 também para vocês observarem, tá certo? Quando a gente olha para essa imagem, pá, bateu o olhão aqui, a gente também não consegue diagnosticar com facilidade, tá certo? Lógico, você ficar aqui horas e horas e horas trabalhando, você vai. Então, naquela correria da vida, a gente precisa acelerar. Por isso que muitos médicos radiologistas, eles vão mais rápido, eles querem diagnosticar com a rapidez, eles já vão lá no flare, ok? A imagem no flare. Aí vocês conseguem verificar que a gente terá aqui uns tumores? Olha, bem nítido aqui, né? No flare, porque a gente suprimiu o líquido, então ele fica bem nítido. Aqui ele já não estava tão nítido pra gente. Olha para vocês verem tanto que está nítido, tanto que está claro, ok? Não precisa nem de ser médico radiologista para saber onde que está, onde a gente poder posicionar as setinhas, ok? Daí eu coloquei para vocês aqui essas 4 imagens, né? 2 em T2 e 2 em flare, certo? Então a gente tem aqui os ventrículos, eles vão ser suprimidos nós vamos retirar eles do flare, tá certo? Para a gente diagnosticar qual patologia que estará aqui nessa doença. Se ele será um tumor
se ela será um cisto, se será uma esclerose, tá certo? Então aqui, no caso, se não me falha a memória, acho que é um Alzheimer, paciente com Alzheimer, ok? Não vou dar certeza, mas acho que é. Aqui, outra imagem. Em T1 com gadolínio, certo? Então a gente consegue verificar onde tem os vasos, os pontinhos aqui, o branco, né, o gadolínio. E a gente consegue verificar que ficou escuro. Tem um líquido escuro aqui, certo? Na T2 esse líquido está brilhando e agora eu preciso ir lá no flare para eu diagnosticar, para saber o que é isso, tá certo? Então o que era? Gente, não era que é um cisto, tá certo? Porque a gente fez o quê? A gente suprimiu ele sumiu. Ele ficou escuro esse líquido, entendeu? Então era um cisto, ok? Na minha imagem no flare, ficou fácil de diagnosticar. Daí a gente colocou uma difusão, só para ter uma certeza, e continua sabendo que é um cisto. Vamos lá, uma imagem em T1, onde o líquido aparece escuro, e no T2, onde ele vai aparecer claro na minha imagem, tá vendo? Ele está bem clarinho aqui. Okay? Então a gente vê ó, os ventrículos no T1 escuros, ventrículos escuros, na T2 ventrículo claro, substância branca cinza escuro, né, mais escuro, e a substância branca aqui ela fica branca, aqui no T2. Vamos lá para o flare. Gente, aqui no flare a gente consegue visualizar que não é um cisto, que aqui é um tumor de NET. Certo? A gente consegue verificar bem nítido aqui nessa imagem, que é no flare. Então, o que eu quero que vocês saibam até aqui? Que o T1, que a gente tem algumas sequências importantes. Sequências que são mais utilizadas, sequências que são mais visualizadas. Porque quando a gente pega uma imagem de tomografia, de ressonância magnética, né, a gente olha aquele tanto de imagens lá, a gente fala, meu Deus, a gente entra em desespero, a gente entra em pânico, o que é isso que está acontecendo? Então, o que são as sequências? São as várias sequências existentes. Então, eu quero aqui que vocês saibam identificar uma imagem em T1, uma imagem em T2, uma imagem em flare, qual que é a função dela. Nós não vamos laudar, mas a gente precisa diagnosticar, precisa saber que a gordura brilha em T1, que o líquor fica escuro em T1 e que ele vai brilhar em T2 e que o flare ele vai ser um tipo de T2 só que com o líquor suprimido e que é no flare que eu consigo diagnosticar a maioria das doenças e é que é no flare que a maioria dos radiologistas e os médicos já vão lá de cara diagnosticar, saber que doença que é aquela para saber qual para diagnosticar mais fácil. Entendeu? Então, é uma das questões que eu quero que vocês saibam. E que nessas várias sequências que eu falei para vocês, é na sequência em T1 que eu vou injetar um meio de contraste. E qual que é esse meio de contraste? É o meio de contraste é um meio de contraste paramagnético, que é o gadolínio. É um tipo de contraste específico para ressonância magnética. Okay? Então, essa é uma das questões que eu quero que vocês saibam. Ok? Que vocês fiquem gravados aí na cabecinha de vocês. Vamos lá. Então, a minha aula de hoje, ela se encerra aqui, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa aula aí, que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, tá certo? Seja pelas nossas redes, né, pelo AVA, pelas nossas redes existentes da faculdade, que eu estou aqui disponível para ajudá-los e para sanar as dúvidas de vocês, ok? E eu vou deixar um artigo para vocês trabalharem sobre a sequência, sobre ressonância magnética. Eu vou deixar ele disponível para vocês lá no AVA, para vocês verificarem direitinho, bonitinho, tá bom? E, enfim, quero deixar um forte abraço para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui, como eu disse para vocês, à disposição. Então, fiquem com Deus,
tenha um bom descanso, certo? E até mais. Até a nossa próxima aula e um grande abraço.